Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e eu tenho um prazer de estar aqui com você em mais um episódio. Eu tenho certeza que deve ter alguma história que já passou por aqui e você já compartilhou com amigos. Se ainda não, está na hora de você curtir, seguir o meu canal e também compartilhar, porque aqui eu recebo sempre histórias interessantes e emocionantes. Hoje é um dia especial para a paróquia São Camilo, na Mata da Praia, que fica em Vitória, no Espírito Santo. Hoje existe uma comemoração de um pároco que foi da paróquia, que é o padre Alfonso Pastore, e completa 25 anos de seu falecimento. Mas, por causa disso, estamos recebendo aqui em Vitória duas pessoas especiais. Aliás, um grupo, que veio para essa comemoração. Eu estou recebendo aqui o Dom Benedito Gonçalves dos Santos, que é bispo de Presidente Prudente, e também o padre Luiz Laudino, que é da Paróquia Imaculada de Londrina. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história e da missão que o padre Alfonso deixou, porque ele foi o criador do encontro de casais com Cristo. Então, eles vão contar um pouquinho dessa história e da semente que foi plantada no coração de cada um. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Tá bom, eu que agradeço, Thaís. Deus abençoe você e todos que o seguem, que Deus conceda um dia de bênção, graça e paz para todos. Bom, é importante a gente falar um pouquinho, Dom Benedito. Eu tenho várias curiosidades para perguntar para o senhor, como o que é ser bispo, toda essa questão. Mas vamos começar pelo padre Alfonso. O senhor teve uma relação muito forte com ele e o senhor diz que o senhor é bispo hoje devido a esse trabalho que o senhor fez com ele. Como é que foi isso? Então, sim, hoje eu sou bispo de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Mas minha origem, nasci na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Ali tive toda a minha infância, adolescência, juventude. Quando então eu fui para o seminário, fiz o seminário de 83 a 1990, fui ordenado sacerdote. E uma vez sacerdote, trabalhei na cidade, minha cidade natal, Paracatu. Mas o padre Alfonso Pastor, que trabalhou tantos anos aqui em Vitória, na Mata Praia, ele então foi fazer uma experiência pastoral, um trabalho missionário em Paracatu, chegando lá em março de 1988. Quando ele chegou em Paracatu, eu era paracatuense, estava em Brasília, fazendo o segundo ano de teologia, me preparando para o sacerdócio. Então ele chegou em Paracatu, fez uma grande revolução, um grande trabalho missionário, Então Paracatu naquela época tinha 6 grandes... Ou seja, ele estava em Paracatu e o senhor estava em Brasília. Até então o senhor não conhecia. Não conhecia porque é o seguinte, Paracatu para Brasília são 220 quilômetros. E nas férias... Eu sempre ia para Paracatu, sabe? Em Paracatu encontrar com ele rapidamente, sabe? Mas esse encontro pequeno... E o senhor era um jovem de quantos anos? Ixi, quantos anos? Jovem de meia, viu? Em junho eu faço 67, tá? Então fui nomeado bispo com 50 anos, então eu vou fazer 17 anos de bispo. Então, quando o padre Alfonso chegou em Paracatu em 88, eu estava em seminário em Brasília. Nas férias de junho, dezembro, a gente passava para Paracatu, que naquela época Paracatu tinha poucos sacerdotes, nós íamos fazer trabalhos pastorais em outras cidades, dentro da diocese, mas fora de Paracatu. Então, o encontro com o padre Alfonso era pequeno, mas via a grande revolução, um grande trabalho que ele fazia na comunidade. Então, o padre Alfonso é uma pessoa que tem assim, uma pedagogia especial para a criação de pequenas comunidades. Então, Paracatu, quando chegou, encontrou 6 comunidades. Eu cheguei com um parco, 2 anos depois, tinha 67, veja. De 6 para 67, É um salto grande de quantidade e também de qualidade, E agora, qual a dificuldade? A dificuldade não, o que é a condição da caminhada? Eu não era candidato a trabalhar em Paracatu. Eu sou filho de Paracatu. Então, o bispo tinha conversado conosco, naquela época tinha 2 sacerdotes a serem ordenados, eu e hoje o Monsenhor João César, foi ordenado então dia 8 de dezembro de 1990. Nós íamos para uma cidade pequena da diocese de Paracatu. Estava candidato a Formoso João César para Guarda-Mor. Quando no ano da minha ordenação, dia 27 de setembro de 1990, o bispo chamou só, devido a alguma dificuldade, está tendo com o parque atualmente, ficou lá, chegou em fevereiro, não está adaptando, e eu vou fazer uma opção para você trabalhar comigo em Paracatu. Eu falei, você vai ser ordenado em dezembro e você vai trabalhar aqui na cidade, Eu me assustei, Claro que cidade natal, a maior cidade da diocese, sabe? E lá tinha um padre Alfonso Pastor, que é uma expressão nacional, Eu trabalhar com o padre Alfonso Pastor, será que vai dar certo? Ele falou assim, vamos tentar, se não der, eu te transfiro, Opa! Fui ordenado padre, dia 8 de dezembro de 1990, o padre Alfonso foi na minha ordenação, impôs a mão sobre mim, tudo mais. E aí, 2 meses, 17 de fevereiro, então o bispo me nomeou como cura, ou seja, o pároco da catedral. E o padre Alfonso trabalhava lá como vigário, ou seja, como auxiliar.
Eu assumi a paróquia e nesse intercâmbio conversávamos muito, né? Então, Paracatu tinha muitas comunidades, pequenas comunidades, assim, barracos, sabe, quebrava em alpendre, residência, até debaixo de árvore, e não tinha propriamente as capelas construídas, algumas sim, outras não. E todos esses trabalhos, sabe, Padre Afonso, você tem uma ideia, eu cheguei em fevereiro, tinha 67. Quando o Padre Afonso foi embora, daí em outubro, já era 82, ou seja, em 8 meses ele criou 15 novas comunidades. E eu quero Padre Afonso já era muito famoso, principalmente por causa disso, porque em 70 ele criou o Encontro de Casais com Cristo. Isso mesmo. Então, o Padre Afonso é muito famoso pelo trabalho missionário e também por ser o criador do Encontro de Casais com Cristo. É um grande missionário, trabalha muito pela família, mas o grande legado que ele deixou, que era conhecido nacionalmente, foi o Encontro de Casais com Cristo, que foi criado em 1970. Então, quando ele chegou em Paracatu, em 88, eu tinha, no caso, 18 anos, né? E daí, pouco eu cheguei como padre, eu tinha praticamente 20 anos. E o senhor descobriu também esse dom? Essa coisa também da conciliação? Não, descobri pelo seguinte, na verdade, foi o trabalho que me levou a descobrir, né? Vendo para Afonso o interesse em evangelizar as famílias, as comunidades, evangelizar as pessoas para levar, para ver nas comunidades pequenas comunidades, 100 pessoas, 80, algumas até menores, sabe? Então, nesse trabalho, né, foi onde que eu aprendi para dizer, o estágio, né? Fiz meu estágio pastoral, essa Paracatu nova, né? Renovada. E o Padre Afonso era referência, né? Aí o Padre Afonso tinha um carinho muito especial comigo, que ele falou assim, de todos os padres que trabalharam aqui em Vitória e outro lugar mais, ele viu que aquilo que, de certo modo, o carinho, a espiritualidade que ele desejava para as pequenas comunidades, ele achava que eu tinha um perfil, sabe? Eu disse, nossa, aí chama Padre Bené, né? O Padre Bené tem um perfil, gosta muito de comunidade, de certo modo trabalhador, é bastante responsável, sabe? E a gente dava assistência assim, às comunidades, principalmente as mais pobres, mais necessitadas, e aquilo que é muito do seu gosto, sabe? E também do bispo diocesano. Então, os dois caras, você vai dizer, como meu fã-clube, sabe? Assim, meu trabalho, sabe? Ainda novo, né? Nossa, ficou encantado e tudo mais. Certo é que o Padre Afonso ficou em Paracatu, então veja, de março de 88 eu não era pároco, em 90 tornei pároco, assumi a paróquia em 91, em outubro, dia 22 de outubro, celebramos a festa de São João Paulo II, ele deixou o Paracatu e foi fazer um trabalho missionário lá na diocese de Jataí. E lá deixou então Paracatu, porque, segundo ele, o trabalho que Paracatu necessitava, ele tinha feito, agora faltava um padre para dar conta. E Jataí fica onde? Goiás, fica aproximadamente uns 500 quilômetros para Paracatu, sabe? Ele foi lá trabalhar nessa diocese. E então, ele pegou e resolveu, falou ao bispo, eu vou, que aqui em Paracatu, o trabalho que tinha que ser feito, já fiz, que é a criação das comunidades, implantação do SCC, para jovem, EAC, MAC, tudo mais. E o Bené dá conta. Ele agora dá conta, levou o trabalho, né? Eu vou tratar de semear isso fora, né? Só porque eu estava bem reordenado, quando ele foi embora, teve uma despedida, foi 22 de outubro de 1900, ou de 2000. Mas, Dom Benedito, a sua memória é muito boa. O senhor lembra exatamente as datas. Lembra, graças a Deus. Então, não, Padre Laudino? 22 de outubro ele deixou Paracatu e foi, então, trabalhar na diocese de Jataí. E o que aconteceu? Paracatu cheio de comunidades, pequenas comunidades, né? E o pessoal tinha segurança. E agora? Esse padre vai dar conta desse trabalho, sabe? E eu prometi para Padre Afonso, Padre Afonso, eu quero que minha língua seque se eu não cuidar com carinho. Pode ter, as comunidades podem até morrer, mas vai ter carinho e amor, vai. E deu tão certo, sabe? No fim, 2 comunidades em Paracatu que me entregou, não teve condições para frente, porque nós não encontramos lotes para construir a capela. Mas as outras todas, sabe? Nós construímos as capelas. Eu fiquei em Paracatu como pároco 17 anos e 6 meses, certinho. 17 de fevereiro de 91 a 17 de agosto de 2008, quando eu tornei bispo e fui para o presidente dele. 17. E eu tenho lá o livro Oliveira Melo, que é um grande escritor de Paracatu, então ele conta, nós construímos esse coisa, construção sério, da base até a igreja, até o topo, 56 igrejas, sem falar que as Padre Afonso construiu e nós ampliamos, sabe, melhoramos, tudo mais. Paracatu, então, é cheio de pequenas comunidades, sabe? E exatamente essas comunidades, todas foram criadas com o Padre Alfonso Pastor, mas do trabalho. Fui eu que fiz a construção, sabe assim, construção material. E também dando formação litúrgica. O Padre Alfonso gostava muito do curso da palavra. O que é o curso da palavra? É um encontro bíblico, sabe? Ele então implantou o curso da palavra em Paracatu, aqui em Vitória também implantou, levou para lá. E lá nós pegamos, implantamos, até melhoramos, sabe assim, o curso da palavra, porque ele tinha um livro que a cada ano voltava. E nós demos continuidade num trabalho de curso da palavra, História e Salvação. E também documento da igreja. Certo é que tudo que o Padre Afonso implantou em Paracatu,
A gente cuidou e não deixou morrer, sabe? Não deixamos. Aqui em Vitória teve uma certa dificuldade, caiu para, às vezes, um terço, deixou para as 27 comunidades da Mata Pai, ficaram parece que 7 ou 8. No caso, em Jataí também, a Diocese de Itaú, mesma coisa. Por onde ele passou, ele sempre deixou, mas caía muito, assim, a quantidade, sabe? E lá em Paracatu não caiu. Agora eu quero saber como essa semente do Padre Afonso foi cair lá em Londrina. Aí a questão, então. Como é que foi, Padre Laudina? Então, nessa sequência aí em que Dom Benedito nos traz, na verdade, realmente essa inspiração do Padre Afonso realmente era não só o desejo, mas tornou realidade, não só em Londrina, mas como temos sabido, foi então do norte ao sul do Brasil, leste a oeste. É um fato hoje, porque já chegamos aos 50 anos, passando os 50 anos já desse serviço conhecido como serviço escola. Por que escola? Porque é instrutor, é acolhedor, é formativo e tudo mais, não é? Como eu dizia há pouco, no privado aqui, a gente, eu não conhecia o ECC, nem tampouco o Padre Afonso, até porque quando me ordenei, sim. Aliás, quando eu me ordenei, ele estava em Paracatu. Você ordenou que data? Em 88? Ele chegou em 88, março de 88, Semana Santa de 88. Na verdade, eu estava na filosofia nesse período. Sim, passado então o processo de formação, mais 4 anos ali, depois em 94 me ordenei. E como eu disse, eu fui para uma paróquia urbana, com grandes problemas. Aliás, até teve algumas dificuldades, porque eu estava no interior, e o bispo me tirou do interior, onde eu me ordenei e tudo, teve manifestações, teve televisão, foi. O pessoal fez novena 9 dias para padrificar. Para que o senhor não saísse. Exato, ainda bem. Era para uma coisa boa. E mesmo assim, o bispo me leva para uma comunidade que tinha muitas dificuldades, como eu disse, ela tinha o título Nossa Senhora da Paz, não é? Mas ganhou o sobrenome de Nossa Senhora da Guerra, tamanha era a dificuldade que havia lá. Sim. E ele me levou, então, assim, como com um propósito também, de dizer, olha, você tem um jeitinho para ir para lá, né? Eu falei, então vamos, né? E até, inclusive, quando ele chegou, uma pequena introdução, ele chegou e diz assim, ele não disse para mim para onde eu ia, porque muitos padres não queriam ir para lá. Aí, quando ele disse, eu perguntei, mas para onde eu vou? Ele disse, você vai para Nossa Senhora da Paz. Quando ele disse aquilo, eu perdi a paz. e mais aí, então, eu falei assim, mas ele disse, mas não sou eu que estou te mandando para lá. Eu falei, como não, o senhor é o bispo? É o Espírito Santo, aquele jeitinho de Dom Albano Cavalim, né? Aí eu disse, bom, me acalmei e falei, bom, se é o Espírito Santo, então não vou brigar com ele, né? Que ele, então, trabalhe lá e eu vou fazer a minha parte. Sim, e foi um trabalho bastante intenso. E é quando exatamente passei a conhecer o ICC por necessidade. Eu fui dar uma palestra, que normalmente as palestras instrutivas, sacramentais, documentais, que tem também um momento de formação, sempre aos padres ou diáconos que proferem. E numa dessas me convidaram para fazer a formação, quer dizer, uma palestra sobre os sacramentos. E eu fiquei tão entusiasmado porque eu continuei. O bom é que você não só ir lá dar a palestra, mas se você não conhece, é você fazer também o encontro, que você tem uma visão do todo. E é isso que trouxe o encantamento, não é? Porque a primeira etapa do ECC é um enamoramento, seja até mesmo para todos que vão participar, na sua mística, na sua pedagogia, na sua inspiração, na sua forma de proceder. Tudo é envolvente, não é? Eu me senti envolvido. E aí eu falei, já tenho a resposta, já tenho a semente. Eu vou... Então, aí a paróquia, que já tem o ECC, passa a ser madrinha, ou apadrinhar aquela comunidade, né? E assim fizeram. Quando eu implantei, diga-se de passagem, até hoje as lideranças que existem nessa paróquia há mais de 20, quase 25 anos, não é? É fruto desses casais, dos primeiros encontros que a gente fez lá. Então, realmente, o senhor foi para lá para poder começar uma renascer, nova... refazer, reestruturar a mesma paróquia, não é? Bom, disso depois, o pessoal começou a gostar das participações e tudo mais, aí veio um padre que é da região, que era o responsável pela a diocese como diretor espiritual, aí de 4 em 4 anos, né? E ele estava deixando. E alguém, então, sempre indica...
E daí me foram lá um dia na paróquia, daí eu já não estava mais nessa paróquia de Nossa Senhora da Paz em Londrina, mas eu tinha ido para o interior, uns 70 quilômetros, na paróquia São João Batista de Bela Vista do Paraíso. Um certo dia, como faz jus a forma, o método do ECC, aparece lá um casal, que é o casal diocesano, com mais um padre lá, diz, olha, estão convidando você para ser o diretor espiritual da Arquidiocese. Eu falei, mas espera. Nossa, que responsabilidade, né? E assim foi de maneira que eu fiquei 8 anos, não é? À frente da diocese, 4+4, como padre a gente pode ser reconduzido, e passando, então a gente foi espalhando o ECC na Arquidiocese, né? Implantando leste a oeste, paróquias do interior e tudo mais. E aquilo foi criando gosto, porque na verdade é um envolvimento pastoral que vai trazendo as pessoas para a vida da igreja, e assim foi. Bem, passado esse período, aí, como diretor espiritual, você vem fazer parte do conselho também regional, não é? No caso no Paraná, o Regional Sul 2. E assim, sem nenhuma pretensão, a gente foi trabalhando, foi aprofundando, etc. Aí veio o momento também das eleições, né? E novas coordenações de casais. E aí me coloca como agora diretor espiritual regional, não é? Que me levou a conhecer Dom Benedito, porque daí você vai fazer parte também do Conselho Nacional. Então, assim, ele vai criando uma rede, não é? Então, é diocesana, depois regionais, depois tem das regiões e depois nacionais. Então, de fato, foi essa rede que vai, como diz ali Lucas 5, né? Lançar a rede em águas mais profundas cada vez mais, não é? E assim foi. E, padre, só fazer uma pergunta. Quer dizer, o padre Alfonso, ele começou com o ECC aqui no estado? Lá na paróquia São Camilo, foi isso? Não, o padre Alfonso começou, ele não estava aqui, antes de vir para Vitória. Antes de vir para cá. O padre Alfonso, ele era camiliano, sabe? Um padre religioso. Veio do Sul, passou, formou lá no Santa Catarina, e ele exerceu o ministério em São Paulo. Tá certo? Nossa cidade, no caso, na São Paulo. Então, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, ele era pároco, mas isso que ficava muito inquieto, que ele era pároco em 1970. Aqui está na paróquia Nossa Senhora do Rosário. Isso, exatamente. Tá. Então, ele disse que via diversos casais, pessoas de bem, né? Mas que o único compromisso da pessoa é participar da missa, sabe? Não tinha uma participação em comunidade. E ele pegou e falou, o que fazer para levar esses casais a despertarem para o serviço, para um compromisso comunitário? E hoje o ECC, ele está em todo o Brasil, quer dizer, é algo criado no Brasil, nas outras paróquias pelo mundo também tem? Então, deixa eu falar um pouquinho do Brasil. Sabe? Então, ele criou em 1970 para a paróquia dele. Imagina que fosse a paróquia aqui, qual que é a paróquia que nós estamos aqui? Aqui próximo, nós estamos na Santa Rita. Imagina que criou para Santa Rita, né? Mas, de certa maneira, daqui a pouco a paróquia vizinha pede, deixa eu fazer também na minha. Foi crescendo, e alcançou o estado de São Paulo. Não só isso, passou para o Paraná e alguns paróquias da região sul, na Presidente Prudente. Aí 2 anos chegou em Presidente Prudente, onde sou bispo hoje, naquela época sabia disso. E foi crescendo. Então, aquele trabalho que o padre Afonso realizou em São Paulo em 1970, então teve um corpo. Para que isso então não se perdesse, o que aconteceu? Preparou-se então uma equipe para preparar um chamado documento nacional para todo aquele esquema que estava previsto do ECC, então não mudasse, caso contrário, ia perder a riqueza, a grandeza desse serviço de escola. Hoje tem também um documento nacional, sabe? Então existe um documento oficial para que uma paróquia que vá realizar o encontro de casais com Cristo precisa seguir, não é da cabeça de cada exatamente. Esse documento veio depois, sabe, alguns anos depois, que viu que algumas paróquias começaram a modificar e perdia a riqueza e até a grandeza, sabe? Aí então achou por bem preparar um documento nacional. Aí a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então acampou, o padre Afonso, eu tenho esse trabalho que está dando certo na evangelização. Eu entrego a vocês cuidem. E passou para a CNBB. A CNBB, então, a partir daí, tinha um documento nacional, passou um bispo responsável por todo o Brasil, chamado assistente eclesiástico. E aí o que eu tenho? O padre Laudino falando, eu também fui diretor de Paracatu, sabe? Fui diretor diocesano de Paracatu, depois eu tornei diretor regional em Minas Gerais, como padre, né? Como padre, sabe? E depois outras coisas mais. Então o que eu tenho? A CNBB aceitou esse presente que o padre Afonso entregou, até entregar vocês cuidam para mim.
E ela passou a ter nomear um bispo para cuidar do SCC. De início era o Padre Afonso. Depois do Padre Afonso veio Dom Diógenes, sabe? O bispo de Franca. Cuidou do SCC durante 8 anos, sabe? Depois de Dom Diógenes veio o lá de Teófilo Otoni, fugiu até o nome dele, Chaves, Valdemar Chaves. Assumiu, então, 8 anos também. Depois veio o Dom Lino, sabe? Dom Lino eu conheci como padre lá em Minas Gerais. Ele era de Sete Lagoas e foi separado em Tumbiara. Tornou-se o vice-referencial do SCC. E o que aconteceu comigo? Eu era padre em Paracatu, cuidava do SCC em Paracatu. No ano 2006, lembro disso, 25 de março, dia da anunciação, me elegeram para ser o assistente, o diretor espiritual, assim como o Claudino foi do Paraná. Eu fui de Minas. Então, 26 de março de 2006, tomei conta de Minas. São 28 dioceses. Então, eu SCC em Minas, eu fiquei responsável. Era 4 anos. No meio do mandato que aconteceu, 25 de março, o Núncio me chama para ser vice-presidente prudente, né? De 2008. Aceitei minha nomeação dia 16 de abril, aniversário do Papa Bento XVI, me nomeou vice-presidente prudente. Eu tomei posse em agosto de 2008. Então, eu saí de Minas e fui para São Paulo. Minas... Naquela época era Leste 2, ainda é Leste 2, porque Leste 2 era Minas e Espírito Santo, hoje é só Minas, Espírito Santo é Leste 3, Rio de Janeiro é Leste 1. Então eu saí de Minas e fui ser bispo e presidente prudente, aqui eu era padre, tá certo? Na minha terra natal, e cuidando do SCC em Minas. Fui para São Paulo, é claro que ia deixar Isso Minas. É fruto de um trabalho que o senhor fez, não? Eu penso que sim, né? Fruto do trabalho que E como é que é a escolha de um bispo? Ixi, então, o que é o Espírito Santo, é todo uma O meu bispo anterior, Dom Leonardo, esse que me nomeou, Leonardo me deu diácono, padre, e no fim até bispo foi ele que me ordenou também. Então, ele que levou o Padre Afonso para Catu. Ele fala assim que devido ao Padre Afonso ter um carinho, ele também gostou muito do meu trabalho assim, com as comunidades, compromissos, sabe? E, de certo ponto, quando chega a idade de 50 anos, é o bispo que apresenta os candidatos que ele julga que tem o perfil para bispo. Então, no ano 2007, conversando com o Núncio, que é responsável representante do Pablo Brasil, eu tenho um Pablo lá em Paracatu que eu acho que está na hora de ser bispo. E me falou de minha pessoa. E para ser bispo ou ser candidato a bispo tem que ter mais de 50 anos? Não. Tem a questão de idade? Não. Hoje, pede que tenha 16 anos de padre, sabe? E 46 de idade, no mínimo. Hoje, no passado foi até um pouco menos, mas hoje é isso. Precisa ter 16 anos de sacerdócio e 46 de idade. Daquela época eu tinha 50, mas eu fui ordenado com 32, tinha 17, quase 18 anos de padre. Então me apresentou, sabe? Ele fala que ele, ao apresentar para o Núncio, ele parece que não despertou muito assim. O Núncio não ficou muito assim, com vivacidade no assunto, sabe? Ixi, aqui não vai dar nada, não, né? Ele está quase embaixo, esse candidato meu lá em Paracatu, me chama Padre Benedito, Padre Bené? Bené. Ele falou, aquela época me deu o título Monsenhor Benedito, ele tem uma característica, eu acho que uma característica muito rica, eu vejo na pessoa dele, que ele é um padre de conciliação, né? Como assim, dona? Não, quando tem conflito na diocese, às vezes alguns padres não querem mudar de paróquia, conflito entre padres. Eu sempre passo para ele que conduz esse trabalho e tem dado certo. Então eu vejo como um padre conciliador. Fala que eu não sou conciliador. E no final só gostei muito, né, da sua apresentação. Mande para mim os dados desse padre. Ele mandou, imediatamente o Núncio então mandou consultar os meus colegas em Paracatu, né, o que acharam da minha pessoa. Isso é segredo, não pode ser falar, não. Não pode falar. Para falar sobre os trabalhos pastorais e tudo mais. Sabe? E todos ao apresentar, falar da característica e falavam, então me via como um padre de conciliação, que era o principal carisma da minha vida era conciliador. Aí, segundo o Núncio, eu disse, Presidente Prudente é uma cidade conflitiva. Lá estava tendo problemas assim, conflitivos com o Sem-Terra, com o pessoal das grandes fazendas, sabe? No caso, os fazendeiros. E estava tendo muito conflito, algum conflito interno. Então, e o bispo lá estava chegando a idade de ficar emérito, 75 anos. Quando ele recebeu uma indicação, mandou para o Papa, me pedindo para que eu fosse o vice-presidente Prudente, que era a cidade, segundo ele, conflitiva. Então, quando ele me chamou para me fazer o convite para ser vice-presidente prudente, foi dia 25 de março também, viu? 25 de março de 2008. 2 anos depois de eu ser eleito. Aliás, esse mês de março é um mês abençoado para o senhor, viu? Então, quando ele me fez o convite, sabe disso, eu assustei muito. Nossa, eu sou padre, um parado pequeno. Eu falei, sou padre da roça, né? Você está mandando para a capital, né? Presidente é bem maior que presidente. Mas eu falei, você é padre da roça, mas tem característica que muitos padres de capital não têm. Muitas riquezas, né? Inclusive falando dessa de conciliar. É você. No fim, após um longo diálogo, oração, eu estava até tendo oração do anjo, sabe, rezando a Deus, pedindo a Deus bastante luz para poder, no caso, responder. Eu está respondendo. Mas o senhor poderia recusar? Pode, muitos colegas recusaram, sabe? Só porque se recusar, nós estamos de onde aqui que é candidato, né? Então, uma vez convidado, fala, se recusar, não tem certeza disso, viu?
que uma vez recusado, se você é acusado de uma diocese X, a Santa Sé realmente não te convida para não dar o seu autoridade. Não dá outra oportunidade? Não dá outro convite, realmente não faz outro convite. Assim ele fala que não faz, né? Que não faz. Você diz sim ou não e tem que ter, por papel escrito. Padre Laudino também tá nesse caminho? É candidato? Padre? Isso eu não posso responder. Eu pensei, pode ser candidato, porque outro dia fui candidato. Então tem colegas que eu sei, alguns colegas que deram, não para Paracatu, de outros dioceses, que recusaram. Recusaram e no fim até hoje é padre. Né? Tanto é que então eu aceitei, no momento que estava em coração, pedi a Deus luz, com medo daquela missão que estava a igreja queria confiar. Quando eu coloquei a oração, tocou a oração do ano lá na catedral, eu estava pertinho, ouvi a oração, fez a oração, eis aqui é servo do Senhor. Gente, na minha cidade, lá todos que eu vou convidar, casais, leigos, às vezes só comendo, quer dizer de Maria, diga sim, diga sim, diga sim. E aquilo falou para mim, sabe? Quer dizer Maria, diga sim, diga sim. Eu peguei e pus na carta, sabe? Que eu não achava uma pessoa assim capaz, né? Com aqueles dons, com aquelas graças de ser bispo, né? Mas que eu colocar minha vida nas mãos de Deus, e se o Papa então necessitasse de mim, eu estava disposto a responder. Como de fato respondi. Aí veio minha nomeação aí, oficial, foi dia 16 de abril, aniversário do Bento XVI, ele é Papa, ele que nomeou. No dia do aniversário dele, fez a nomeação só minha, né? Como bispo, né? E recebi o convite, então, dia 16, aí oficializou que toda presidente que eu sabia que eu ia ser bispo lá, Paracatu sabendo que eu ia ser de Paracatu, toda a igreja no Brasil tomou conhecimento. Agora, Paracatu ficou em festa, né? Isso, é uma festa grandiosa. O primeiro filho, até então único, sabe? O segundo filho da diocese, há 2 anos atrás também recebeu essa mesma graça. Mas eu era o único filho de Paracatu, é paróquia desde 1755. Então, o primeiro filho, 8 de fevereiro de 1755. Eu era o único filho lá da cidade, até hoje sou o único filho bispo. Mas da diocese tem eu e tem outro colega, João Pinheiro, que há 2 anos também foi ser bispo auxiliar lá em Brasília. Então ainda somos 2 filhos da diocese que somos bispos, né? Então, saí de Paracatu e fui para Presidente Prudente. Mas o que aconteceu em Presidente Prudente? Presidente Prudente, cidade grande e tudo mais. Cheguei lá como bispo, daí a pouco candidatei Presidente Prudente a sediar um congresso nacional lá para o ano 2012, foi em Belém, concorri com 13 dioceses de São Paulo e devido ao nosso carisma com o SCC, conhecendo o Padre Afonso em Paracatu e fui do Conselho Nacional com o Padre Lautino, que ele também foi lá representando Minas, só que naquela época não está. Então candidatei a diocese de Presidente Prudente para sediar o Congresso Nacional, geralmente acontece só em capitais. E Presidente Prudente ganhou, sabe? E nós sediamos o Congresso em 2012. Mas entre eu nomear, eu candidatei a presidente Prudente. Veja bem, candidatei em 2009, fui bispo em 2008, 2009 candidatei lá em Belém, Prudente, foi São José do Rio Preto e Piracicaba. Foi as 3 que, no caso, nós candidatos. E nós ganhamos, sabe? Foi com a votação, Prudente ganhou com a margem expressiva, 2012. E eu era o vice-presidente Prudente e 2012 ele teve o Congresso. Quando chega em junho de 2010, o que acontece? Venceu o mandato do assistente eclesiástico anterior, que era o Dom, no primeiro foi Padre Alfonso, segundo Dom Diógenes, terceiro Dom Lino, venceu o prazo Dom Lino. A CNBB escolhe. Então, eu me puseram como candidato a assistente eclesiástico. E a CNBB escolhe a mim. Então, eu fui escolhido, sabe, dia 24 de junho, na reunião do CNBB 2010. Aí o senhor é assistente eclesiástico? Isso, então, eu fui eleito assistente eclesiástico. O que é assistente eclesiástico? Laudino está falando aqui, ele foi bispo, foi diretor da... Espiritual... Lá no Paraná. Eu fui diretor espiritual em Minas Gerais. Aqui, cada regional, o Brasil tem 18 regionais. Isso. Cada um tem um diretor espiritual a nível regional. E tem a nível diocesano, viu? Para São Paulo tem 43 dioceses. Então, as 43 tem um diretor diocesano e um regional. E esse regional, juntamente com todos os demais regionais, fazem parte do que nós chamamos de Conselho Nacional. E esse Conselho Nacional, quem que dirige? O bispo, que é assistente eclesiástico. Então a CNBB me fez o convite, dia 24 de junho de 2010, para que eu fosse o assistente eclesiástico. Eu aceitei e assumi as funções. O dia que o Padre Afonso saiu para Paracatu, dia 22 de janeiro de 1991, saiu para Paracatu, 22 de outubro de 2010, eu tornei assistente eclesiástico nacional. Aí que nós fomos encontrar com o Padre Laudino, entendeu? Eu sou o bispo responsável por tudo, faço reunião com os diretores, com os casais regionais, naquela época 16, hoje são 18 regionais que tem no Brasil. Por exemplo, aqui Espírito Santo. Espírito Santo fazia parte com Minas Gerais. Minas e o Espírito Santo era um só estado, um só regional. Depois dividiu. Rio de Janeiro regional 1, Minas 2, Espírito Santo. Hoje é LS3. Hoje, então, tem um casal regional e um diretor aqui do Espírito Santo. Na minha época, não. Era junto com Minas. Era junto com Minas. Com Minas, e padre, qual é a função do diretor espiritual?
Bom, de uma diocese? A gente sabe que tem também os padres que são diretores espirituais nas suas paróquias, né? Assim, que fazem esse trabalho com os fiéis. Mas e ser de uma diocese? Qual é a responsabilidade? Só amplia a responsabilidade e o trabalho. Porque, na verdade, assim como também o diretor espiritual paroquial, ele tem que suscitar, ele tem que acolher, tem que formar, Mas ele não atende os fiéis mais. Vai atender o quê? Os padres? Não, o diretor espiritual paroquial é aquele que vai dar assistência aos casais que fez o ICC. Contudo, ele tem que trazer também essa formação de uma forma colegiada com toda a diocese que tem o ICC, ou seja, todas as paróquias que têm o ICC. Então, você vai dar as formações específicas para aqueles casais responsáveis por suas paróquias. Exatamente. Então, assim, o ICC ele é implantado de maneira que ele tem 3 fases, né? Que é a primeira, segunda e terceira etapa. Então, a primeira etapa é aquele momento que você acolhe, que a pessoa vai conhecer, vivenciar. E depois tem vamos dizer assim, aquele momento da vivência, chamados grupos de vivência entre os casais que vivenciaram o ICC, no mínimo por 1 ano, não é? De maneira que tem também as diretrizes, ou seja, os instrumentos, assim como tem o documento nacional, tem também os temários, né, teológicos, que vai dar as palestras dentro de vários temas que também inspirado pelo padre Afonso Pastor, e aqui a gente vê justamente a grandeza deste homem que, se você for ver nos detalhes, realmente só pode ser coisa do Espírito Santo. Quando a gente olha assim, na sua estrutura, no seu método e na sua prática, ele pensa em tudo, né? Então, quer dizer, o encontro se torna gostoso, se torna atraente. Só que isso depois tem que ser traduzido em ações de vivência na casa, na vida, na família, não é? Depois tem a segunda etapa e vem a terceira etapa, que vai ajudando ele também compreendendo melhor a vida da igreja e também os seus carismas, e ele vai também se encontrando e inserindo na vida da igreja. Bem, então, assim, você vai ampliando, porque na verdade o ECC na paróquia, onde não havia, ou a diocese que está implantando, passa a conhecer, porque ele faz um movimento, ele mexe com a comunidade, a participação, a inserção, e também ela cresce em vários aspectos. Porque não é um trabalho também só com aquele casal, com uma família, né? O grupo, aquela família. E aí os padres que vê que aquela paróquia que está crescendo em todo sentido, na espiritualidade, na sua ação, na sua participação, ele também se interessa. E assim foi multiplicando, de forma que nós chegamos quase toda a Diocese de Londrina. De fato, toda a Diocese de Londrina teve o ICC. Isso foi depois para as outras dioceses, porque como diretor espiritual regional, você tem como missão de implantar em outras dioceses. Tá? Hoje no Paraná todo tem... Somos 18 dioceses, 19 dioceses. 18 dioceses, só temos 2 dioceses, porque a terceira agora já está quase se conquistando também, né? Para isso precisa que o bispo queira, que ele aceite, e tem um padre lá que possa, né, assumir esse primeiro papel, que começa pela paróquia e depois vai criando outras motivações para outras paróquias, até que vai tornando uma realidade em toda a diocese, como assim aconteceu em Londrina, na Arquidiocese de Maringá. E quando a gente fala em Brasil, Dom Benedito, tem todos os estados têm, ou tem algum estado que tem mais dificuldade? Não, pode ter mais dificuldade. Não, a gente até no estado, falei, vamos para o estado, Brasil, né? No caso 26 estados, mas são 18 regionais. Pô, os estados no norte, né? Formam um conjunto, né? Certo? Os estados do norte formam um conjunto, fala norte 1, norte 2, norte 3, né? Todo norte pega a Amazônia, Pará, o Rondônia, Acre, ali é formada a região norte. Lá, então, são 3 regiões, norte 1, norte 2, norte 3. Nordeste, viu? Nordeste tem 5 regionais. E quantos estados tem no Nordeste? No Sul, tem 5 regionais. Então aqui também no Leste, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. 3. Então, o Brasil hoje tem 18 regionais. Tem estado, tem mais, tá certo? Cada regional, então, cuida, vamos para o caso de Minas. Minas e Espírito Santo é no regional só. Então, o diretor do Leste 2 cuidava do estado de Minas e do Espírito Santo. Tá certo? No sul da coincidência que cada estado é um regional. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o Sul 1, 2, 3 e 4. Mas tem estado por aí no Nordeste que às vezes o regional acampa 5 estados. Até também no Centro-Oeste.
Então, o Brasil são 18 regionais. Todos os regionais têm implantado a ECC. E quando eu fui bispo assistente eclesiástico de outubro de 2010 até outubro de 2018. Fiquei 2 mandatos, é o máximo que pode ficar, não pode ficar mais que 2. Ah, entendi. Então tem um tempo, né? Tem um tempo, né? Então, naquela época, sabe, dos regionais, no estado de São Paulo, faltavam 2 dioceses que não tinham o ECC implantado, mas já estava para isso. E do fim foi implantado. Lá são 43, todos hoje, no caso, tem o ECC implantado. E como é que define uma diocese? É o tamanho daquela população? É por número? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, eu acho que nós temos 3, né, dioceses. São 4. São 4, Vitória, né? Tem Vitória, tem Cachoeiro, Itapemirim, tem aqui Colatina e São Mateus. Ah, São e aí 4. como define? Porque parece pelo número? O Papa não, caso. Assim como bispo dentro da paróquia, eu vou pegar o presidente prudente, quer criar uma paróquia, vou delimitar as ruas, onde é que a paróquia vão pôr dentro da cidade que é Vitória. O bispo que delimita, sabe? Agora, para a criação da paróquia, é feito um estudo e é mandado para Roma. Roma que vai delimitar, o tal Rio, a Timba, vamos dividir a diocese de Vitória, né? Que pode ser dividido um dia. Aconteceu conosco lá, a diocese chamada lá no São Carlos, em São Paulo, tinha 28 municípios e criou a diocese de Jaú. Foi feito trabalho de 10 anos. Mas ali manda mapa, sabe olhar a população e tudo mais, 12 cidades. Então hoje é o Papa que faz isso. Hoje o Papa só o Papa pode fazer isso. Determinação. Só o Papa pode criar uma diocese. E só o Papa pode nomear uma pessoa de padre a bispo. E só o Papa pode transferir um bispo, viu? Eu sou bispo. Então, quiser que saia presidente. E qual que é a diferença de bispo e arcebispo? Bom, é o seguinte. Então, vamos pegar uma casa de... Aqui, vamos para a casa que Vitória, que é mais conhecida. São quantos? Aqui são quantos? 4 no Espírito Santo. Sendo das 4, um é a arquidiocese, a diocese de Vitória. Então, a diocese de Vitória, o bispo de Vitória, então a diocese mais importante, recebe o título de arcebispo. Mas ele não manda em diocese de São Mateus, não manda em Cachoeira de Itapemirim, mas ele tem força de convocar os 4 bispos para uma reunião. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer um trabalho de família, um trabalho... Ele tem força para convocar os bispos e fazer um estudo sobre aquilo. Mas ele não tem força de chegar na diocese de Colatina, opa, o bispo Colatina é autônomo. Assim como, vamos pôr, por exemplo, você é pobre. Uma cidade maior, Vitória tem mais peso perante o Estado do que uma cidade menor aqui, com uma cidade pequena aqui em Prudente. Vamos ver. Se pegar uma cidade mais para o norte, né? São Gabriel da Palha, governador Lindenberg. Quem tem mais peso? O prefeito de Vitória ou o prefeito que é o prefeito de Vitória. Né? Assim também o bispo, né? O arcebispo, né? Ele toma, mas ele não... Mas foi pequena, o Papa que decidiu que a diocese de Vitória seria uma arquidiocese. Isso, uma arquidiocese. Então foi o Papa, isso foi definido. Parece que aqui parece que, tu me engano, sabe? Foi em 1908 que aqui foi elevada a arquidiocese. Não tem certeza. Não tem certeza. Então, por isso, o bispo, ele é arcebispo. Arcebispo, né? Então, ele tem força para convocar os outros bispos aqui da província, a gente fala do regional, que é sul, norte, que é leste 3, que é o Espírito Santo. Mas... Por menor que seja a diocese, ele não, o bispo da diocese tem autonomia. Acima do bispo, naquela região. Só o Papa, entendeu? Só o Papa. Então, se tiver um bispo que quiser interferência, os outros podem chegar, aconselhar, mas o bispo é autônomo, assim como o prefeito de uma cidade tem autonomia. O Papa que nomeia e dá para ele essa jurisdição, para ele cuidar daquela ele faz jurisdição daquela igreja local. Mas quem pode criar uma diocese? Somente o Papa. É feito um estudo, é claro, diversas pessoas daquele regional fazem o estudo, aí na população, tudo mais, inclusive a proposta de divisão de diocese, mas o Papa é que assina, no caso, elevando um local à diocese, como aconteceu em Prudente, em 1960, Prudente foi elevada à diocese, era de Assis, assinou o decreto, levou a diocese Prudente a ser autônoma, sabe? Então o Papa... E só o Papa é que pode transferir, nomear um bispo. Uma pessoa é padre, é que essa pessoa faz o convite. Aí ele aceita, assina, dando ordem para que ele seja ordenado. Então, quando vai ser a ordenação do bispo, se você não viu, às vezes chega a ordenação, futuramente o padre Laudino vai ser ordenado do bispo, né? Então, na hora que vem o papel tudo de Roma, tudo mais, tá tudo certo, né? Na hora da ordenação, precisa ter outros 3 bispos, entendeu? Precisa ter 3 bispos, caso contrário. No bispo, não basta um bispo para nomear o outro. Tem que ter e mais 3 bispos para fazer na cerimônia. Isso é por lei. Se não for, não tem ordenação. E nós passamos agora por isso, né? Dom Ângelo acabou de assumir, que é a nossa arquidiocese. Só que já veio São Paulo, já veio o bispo pronto, né? Isso. Quando ele foi em São Paulo, foi 3 bispos na ordenação dele, no mínimo. Pode ter 10, pode ter 20, pode ter até 50. Mas... Então, 3 bispos, sabe? Então, quando chega no momento da ordenação, é com a ordenação do padre, aí a pessoa pergunta,
Tem autorização da Santa Sé, né? Aí lei chamada uma bula, sabe? O Papa conta toda a história, falando de tal, que é padre, vamos pôr meu caso, padre Paracatu, mas que a partir daquela data, fui nomeado vice-presidente prudente, aí vai dando. Então, autorizando opa, a bula foi eleita, então podemos seguir. Agora, o senhor, sendo bispo de Presidente Prudente, pode ser direcionado para outra regional, para outra diocese, ser bispo ou só ser arcebispo? Acontece demais. Eu sou um dos poucos mineiros, viu? Poucos mineiros que cheguei em São Paulo e estou em São Paulo até hoje, sabe? Mas mineiro saiu de lá e voltou para... Mas o senhor fica numa expectativa, assim, que a qualquer momento pode tem acontecer. isso? Porque acontece, quando uma diocese fica vacante em Minas, os colegas em Minas ligam pra gente. Olha, eu estou apresentando seu nome, apresenta para o Papa, mas o Papa é que delega, que vai, você não vai, sabe? Então, porque assim já acontece com os padres. O senhor hoje está na paróquia Imaculada em Londrina. Exatamente. Mas já passei por 7 paróquias. Já passou por 7. Está há quanto tempo nessa paróquia? Nessa vai para 4 anos. E geralmente quanto é o tempo de um padre numa paróquia? Segundo o direito canônico, 6 anos. Pode ser. Aí também, porque quando o senhor coloca tudo em ordem, do jeitinho que o senhor gostaria, aí vem e troca. Sempre. Aí a comunidade chora. Fez campanha, aquela coisa. Mas o padre também chora? Também fica triste? Como é que... Eu acho que é algo assim muito peculiar, sabe? Principalmente quando eu comecei lá em Lupionópolis Centenário, que era mais o interior, né? Eu também me sentia assim, mais povo ali. E claro que quando você é ordenado e você vai para uma paróquia, há uma expectativa de permanência, de trabalho, de sonhos, etc., né? Mas a igreja tem autonomia, dado a necessidade e as suas demandas, de remover os padres. Sim. Não é? E foi um desses casos. Como eu disse, eu fui para Nossa Senhora da Paz, que recebeu o título de guerra. Havia um conflito lá. Então o bispo entendia que eu era a pessoa ideal, talvez, não sei, mas é o que ele tinha no momento para poder ali dizer, olha, você vai para lá. E quando o senhor saiu de lá, ficou em paz? A comunidade ficou em paz ou ainda estava em guerra? Você sabe que até hoje é engraçado que quando eu volto lá, as pessoas, né? Engraçado, um dia eu fui numa missa lá de Crisma, nós tínhamos até o bispo Dom Lanza, que era o nosso bispo auxiliar, e tinha Crisma, eu fui. Aí o pessoal fez uma fila para me cumprimentar, assim, sabe? Eu fiquei até meio chateado, porque o pessoal vinha me cumprimentar e deixou o bispo, né? Mas assim, é porque criou realmente uma afetividade muito interessante até hoje, apesar de ter ficado apenas só 2 anos lá. Talvez até por isso eu falei, se não fosse mais tempo, talvez, né? Mas, então eu penso que toda essa realidade das mudanças, ela faz bem também ao padre, como também à comunidade. Há casos muito específicos, que aí, claro, por razões outras, o bispo tem autonomia de fazer as mudanças, etc. Claro. E tal, né? Agora, um padre, ele tem que rezar, celebrar uma missa todos os dias? Isso é no direito canônico? Existe isso? E o bispo, ele tem uma paróquia? Ele precisa celebrar também? Como é que funciona? Precisa. Não só precisa, como deve, né? Isso é a espiritualidade do bispo. Esse o padre deve ser o Mas o senhor não tem uma paróquia, tem? Bom, a catedral... Aqui, que é a catedral aqui? A nossa Catedral Metropolitana de Vitória. Como é que é o padroeiro? Nossa Senhora é de... Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Vitória. Quem que é pode dizer, o cura da catedral? É o bispo. O bispo delega o padre, mas a catedral, ela fala, catedral vem cadeira. Lá tem a cadeira do bispo. A catedral é a igreja do bispo, viu? Bispo. Na Diocese de Vitória, a catedral é a igreja do bispo. É onde fica a cadeira do bispo. O bispo delega um padre, um cura para cuidar da catedral. Mas ele que é o responsável pela... Não só de coisa, mas ainda a catedral. Tá certo? Mas é porque tem muitos trabalhos administrativos, sim. Muitas mas coisas, então, né? ele é o bispo da catedral, por exemplo, entre as... Ele é o pároco daquela... Ele é o da o catedral. Dono, eu não posso falar, mas é o dono daquela cadeira. Então, a catedral é do bispo, sabe? Entendi. O bispo delega o padre, mas ele não deixa de cuidar, sabe? Então, e ele tem que celebrar. Não, diferente de ser bispo não, já é com padre. A gente não tem necessidade. Você é certo de adoração, assim
por exemplo, o padre tem oração, mas tem uma oração do padre é celebrar o sacrifício, renovar o sacrifício de Jesus, sabe? E precisa celebrar todos os dias? Eu procuro, agora eu não sei, tem padres que às vezes... Eu já ouvi falar que é possível até que existe eu posso falar a palavra errada, mas é que pode celebrar sozinho? O padre pode fazer uma celebração sozinho? Se tiver necessidade, sim. Eu estou de viagem, chego aqui em Vitória, não conheço ninguém, eu posso trazer minha maleta e celebrar aqui na minha casa, no hotel e tudo mais. Sabe? Mas o comum é procurar uma comunidade para rezar, mas pode, viu? Em caso de necessidade, está em viagem, chego aqui em Vitória, quem me conhece? Ninguém conhece e tudo mais. Então, eu estou no hotel, posso celebrar a missa, isso eu posso. Mas é coisa rara, raríssima. Eu queria dizer sempre o seguinte, a respeito do padre, falando de 6 anos, eu fiquei para cá 17 anos e meio. Fiquei na catedral, saí para ser bispo. Quando foi nomeado o Papa Francisco, eu cheguei lá em 2008. O Papa Francisco fez agora 12 anos que foi nomeado o Papa. Dia 13 de março. Quando ele foi nomeado, ele chama o Núncio, que é o representante, podemos ser os embaixadores da igreja de diversos países, e falou, passa um recado para os bispos, né? O bispo dificilmente fica menos de 6 anos de uma diocese e dificilmente mais do que 10. Entre 6 e 10, ele deve intercambiar, tá? Então, quando eu fiz 10 anos, 2018, sabe? Veio um tanto pedido de mim, né? Eu pensei que fosse transferido, sabe? Quando eu fui conversar com o Núncio, ele perguntou como é que eu estava. Eu falei, você vai continuar mais um tempo, então, de Presidente Prudente. Eu estou lá até hoje, né? Então, eu tenho 16 anos e meio. O Papa falou dificilmente ficar menos de 6 e dificilmente mais de 10. Eu estou com 16 anos e meio, sabe? Eu faço 75 anos, daqui a 6 anos, 7 anos e meio. Se continuar a caminhada, deve ficar até... Ou então pode transferir dano. Mas certo é que eu sou um dos poucos que tem mais de 10 anos no Brasil como bispo, na mesma diocese, sabe? Você queria complementar alguma coisa, padre? Bem, na verdade, eu queria lembrar justamente quando você perguntou a respeito se o padre pode rezar. Sim, em situações muito exclusivas, né? E eu me lembro exatamente que no período do Covid, eu fiquei confinado num hotel bem próximo da minha... no centro de Londrina, porque eu morava no interior, então, naquele período que a gente não podia se deslocar, minha mãe estava internada e tudo mais, não é? Então, o que mais eu poderia oferecer? O que eu tinha mais sagrado? O que poderia me dar mais força e vitalidade espiritual, se não viver ou celebrar o sacrifício? Eu me lembro que celebrei aí um colega, né, próximo, me ofereceu então lá as espécies sagradas, né, e tudo mais, e eu celebrei sozinho no hotel. Foi, padre. Não é? Eu me lembro até que eu celebrei na véspera da sua morte, do dia 12 de abril, que foi o dia do domingo da Páscoa, da Misericórdia, isso nunca vou me esquecer. E exatamente na madrugada, eu rezei, na verdade, às 9 horas, depois... Quando das 11 à meia-noite eu rezei uma outra missa, que me deu uma paz muito grande. Mas quando foi pela manhã, veio a surpresa, como diz o Salmo, né? Se a noite é triste e traz angústia, logo pela manhã vem a alegria, né? E a paz. Embora tinha que fazer o enfrentamento da realidade. Mas, de verdade, o que deu sustentabilidade espiritual para aquele momento de conflito, porque também na minha comunidade de origem eu já tinha enterrado 36 pessoas, né? Por aquela ocasião, 3 dias depois o meu irmão. Então, se você não é alimentado eucaristicamente, não só para si, mas também para os outros, a gente não tem chão. E aí, né? nesse dia, o senhor teve que sepultar a sua mãe. Daí no dia, até inclusive a aliança dela está aqui na minha mão, né, como grande símbolo. E justamente daí no dia, aí na passagem do domingo para a segunda, no caso, aí veio um momento mais difícil, que é o momento da despedida mesmo, né? Que aliás, diga-se de passagem, minha mãe veio lacrada, a gente nem pôde ver e tudo isso, então por causa do Covid. Ficou muito isso aconteceu também com meu pai. Olha também aí. Tive que sepultar ele, não pude vê-lo. Então padecemos juntos desse mesmo sentimento. E menos de uma semana tinha sepultado o irmão, né? Exato. O irmão e a mãe, né? Então assim. Então aí, de fato, a Eucaristia, essa importância de estar celebrando ali, né? Deixa eu mostrar aqui que vocês trouxeram um livro, que é do autor é o Eli Araújo, Isso. né? Que conta a história do Padre Alfonso. Perfeito. Na verdade, nós temos aqui no verso aqui, obras de autoria do Padre Alfonso. Justamente, foram as obras que ele, então... Deixa eu mostrar aqui, Sam. Justo.
E este jornalista também de Londrina, também fez o ECC, é um apaixonado pelo ECC, e como diretor espiritual também do regional, sobretudo do regional na ocasião, cujo casal também está aqui, o Marco e a Regina, que nos deu a graça através do ECC, através do Dom Benedito e também do Dom Adair, na época que estava iniciando, que era a função dos dois bispos, né? E Dom Benedito estava deixando e Dom Adair estava começando. Então, houve a possibilidade de levar o ECC além fronteiras, não é? E através dos casais que aqui vivenciaram o ECC em São Paulo, na Penha, mas que estavam morando no Canadá, em Montreal. E a partir deles e com outros de lá, numa comunidade de portugueses, então nós fomos delegados, né, pelo bispo, implantar o ECC então no Canadá. Então hoje o ECC também está no Canadá, está em Vancouver e outras cidades já, que é fruto também desse trabalho. E o interessante também é que isso marcou muito a mim também, que quando nós fomos para lá, de verdade, foi num sábado de manhã, Dom Benedito me ligou e disse assim, você não vai, em nome do ECC e pela igreja, então, representar-nos lá, né, com mais 4, 5 outros casais aqui? Ixi, mais uma responsabilidade, né? Vamos com a graça seria de Deus. O bispo queria, mas eu estava em possibilidade de ir e implantar, porque você vai me representando lá, vou entregar para você a missão. Olha, padre. E essa marcou muito, eu devo muito a Dom Benedito por essas experiências. E fomos. Mas para encerrar, quando então, olha, saímos da terra de Santa Cruz, fomos numa paróquia que eu não sabia, não conhecia nem exatamente onde, que também tinha o título Santa Cruz, entre brasileiros e portugueses, não é? Que convive junto lá em Montreal. No dia da Santa Cruz, que foi dia 14 de setembro, que é o dia da Santa Cruz. Então, depois, na hora que eu estava fazendo a bênção do Santíssimo, me caiu a ficha realmente, falei assim, puxa vida, então saímos da terra de Santa Cruz, na paróquia Santa Cruz, no dia da Santa Cruz, estamos plantando o ICC aqui no Canadá. Nossa! Então, para mim, aquilo assim, foi um eixo de espiritualidade que depois nós comentamos e refletimos, e isso é um fato. Então, hoje o ICC está acontecendo lá, porque também tem que ter um padre diretor espiritual que vivenciasse, que tivesse conhecimento. E, por sorte, tínhamos um padre canadense que estava no Brasil já há 20 anos fazendo experiência aqui. E ele era lá da paróquia. Então podemos dizer que hoje o ECC está no Brasil e no Canadá. E no Canadá. Isso. Olha, que experiência, que interessante. Muito importante. Olha, uma alegria conhecer vocês. Muito obrigada. O que nós viemos fazer aqui em Vitória? Não é só porque o Padre Alfonso fez 25 anos. Pois é isso que eu ia perguntar. Então, eu primeiro convivo com o Padre Alfonso, tem ele como santo, só uma pessoa que foi, para mim, está na glória celeste. E muitos que conviveram com eles, também pessoas aqui da Mata Praia, aqui de Vitória, que conheceu, tem Padre Alfonso como uma pessoa realmente que foi para a glória celeste. Mas para dar um início, para que a pessoa um dia seja conhecida como beato, santo, é necessário que comece um processo chamado beatificação. Nós achamos por bem, aí provocamos um pouco o ECC, que poderia ser a arquidiocese começar um processo de beatificação aqui do Padre Afonso aqui em Vitória. Ou então Paracatu, onde ele trabalhou. Paracatu começar um trabalho de beatificação do pastor do Padre Afonso Pastore. E nós provocamos, assim, nós tínhamos para ver que o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, essa coordenação nacional que pega todos os 18 regionais, hoje está o padre Dom Aldair como responsável, esse ano que conclui, vai vir outro bispo, outros casais, outros diretores. Então, que esse trabalho fosse levado pelo ECC, que está todo o Brasil, não é só Paracatu, nem só Vitória. Todos reconhecem o trabalho dele através do Encontro de Casais com Cristo, presente nas diversas paróquias ou diversas dioceses, diversas regionais do Brasil. E aí iniciou um processo de beatificação? Isso. Aí o que acontece? Então, nós tivemos uma reunião lá no Campo Grande, de todo o chamado Conselho Nacional, que é o bispo, o assistente, os casais regionais e diretores. Então, delegou que cuidasse desse processo. Então, ele confiou a mim, ao Padre Ladino, tem um casal, no caso Marcos e a Regina, que também estão fazendo esse trabalho, que é para a gente dar esse pontapé para preparar o material para encaminhar para Roma, para
começamos o estudo. É um processo longo, longo, para que o Padre Afonso um dia seja reconhecido, ou ser beato, e quem sabe a Santo Padre Afonso. Então, nós vemos cá que, aproveitando que hoje está fazendo 25 anos que faleceu. Aliás, lembrando, hoje, no dia da nossa gravação, está fazendo exatamente 25 anos que ele faleceu, 17 de março né? de 2000 faleceu, 17 de março, então 25, 17, fazendo 25 anos. Ontem, então, no domingo, nós celebramos uma missa lá em Matapá, rezamos o texto, fizemos uma caminhada. Eu vi e pelo celebramos Instagram. a missa, porque em ação de graça pela pessoa, pela vida do Padre Afonso Pastor, e ao mesmo tempo, claro, pedir a Deus sabedoria, graça, na condução desse trabalho que nós iniciamos ontem. Agora, quando vai, Câmara? Não sabemos, 5, 10, 15, 20 anos, 50 anos, né? Ó, eu quero estar por aqui para a gente poder falar sobre isso ainda, então, não, Benedito? Sim, né? Tem processo que às vezes demora, né? Demorado, né? Eu já vi lá o do Brasil, lá, como é o apóstolo Brasil? Anchieta. Anchieta, né? Anchieta foi nomeado, foi declarado santo pelo Papa Francisco. Quantos anos, Anchieta? Depois de quantos anos? É mesmo. Isso é uma exceção, né? Cada caso é um caso também, né? Já me demora 10, o 15 anos. mais rápido de todo até hoje foi São João Paulo II? Ou teve outro? Teve esse menino que está sendo olhado agora, o da Páscoa, Carla Cutz, né? Carla Cutz, que vai ser agora em abril, se a programação, que é o caso bem rapidinho. Mas o Paulo II é exemplo para nós, né? Até então era São João Paulo II, né? E agora o Carla Cutz, eu assisti um documentário dele, que menino impressionante, né? Muito que vida, né? E que mãe que conta a história dele. Nossa, que coisa, história linda, né? Então nós viemos cá para isso, sabe? Viemos cá primeiramente agradecer a Deus pela vida do Padre Afonso Pastor, eu trabalhei com ele no Paracatu, aí fui assistente eclesiástico nacional do ECC, o Padre Laudino, pela experiência dele primeiro como na paróquia, depois como regional e tudo mais, né? Ainda mais o caso do ECC nos delegando, dando assim para a gente poder fazer esse trabalho, dar o pontapé, né? Fazer aquilo que a igreja exige, né? Para poder iniciar um processo de estudo para ver que a possibilidade de ser beato e até santo, né? Mas nós vamos E eu que fui abençoada por poder receber vocês aqui hoje. Aliás, quero agradecer a Eliane, né, do grupo Mães que Oram pelos Filhos, que nós temos uma entrevista com elas aqui já. Bacana. Foi logo no início da primeira temporada aqui do meu podcast. E a gente conta a história. Aliás, tem que voltar mais, né? Para contar outra. Já sei que vocês estão passeando por aí, estão viajando internacionalmente, levando também esse trabalho que começou aqui, né, lá na Mata da Praia. Quero agradecer muito. E nos acompanha também, tá por aqui, mas tem um outro casal também, o Marcos e a Regina, tá nos acompanhando, veio com o Padre Laudino. Eles são de Londrina, né? São de Londrina. Por que eles vêm acompanhando? Porque eles realmente vão somar muito a preparar esse documento, esse material que vai ser encaminhado para Santa Sé. Nós vamos ouvir pessoas, depoimentos, viu? Ontem já ouvimos, vão ouvir mais. Alguns já foram para Catu, já ouviram, também na cidade. Quando puder contar, pode vir aqui? Pode. Quando puder contar, vocês podem vir voltar? Então, combinado. E Padre Laudino, volta mais. O senhor já tinha vindo a Vitória? Eu já tinha vindo a Vitória. Aliás, foi o primeiro encontro que eu tive a nível nacional, que, como eu disse, tem os encontros regionais, da região, melhor, e nacionais. E o primeiro foi justamente aqui, por ocasião, então, de diretor espiritual. Olha. Já o meu encantamento aqui já é bem antigo. Subiu o Monte da Penha. Eu tenho que fazer a visita no Convento da Penha. O Convento da Penha. Vir aqui. Fazer uma propaganda, sabe? Eu já vi com a Vitória diversas vezes, né? Vi com o meu bispo Leonardo, Dom Leonardo, que é bispo para Catu, Gemero, vem cá, e tem irmão que mora aqui em Vitória. E tinha um grande contato com o Dom Silvestre, também vinha na época da Alfonso, teve um intercâmbio muito grande. Mas um dos filhos da Diocese Presidente tornou-se bispo, Rubens Sevilha. E o Sevilha foi nomeado bispo da cidade de Vitória. E ele pediu, Dom Benedito, o senhor é meu pai e eu quero que o senhor vá na minha ordenação. Eu vim na ordenação do Rubens Sevilha aqui na Catedral de Vitória. E foi agora junto com o Dom Ângelo? Não, ele já saiu daqui e foi para Bauru. Ele já saiu. Ele foi nomeado aqui, ele e foi um outro bispo, dois foram nomeados em São Paulo e vieram para ser a bispo auxiliar de Vitória. Então eu vim na ordenação de Dom Rubens aqui, o dia que tornou-se bispo, naquela época nós eram 8 bispos que impuseram a mão sobre ele, sabe? Ele trabalhou aqui, ficou aqui um tempo, depois ele foi para a cidade de Bauru, que hoje é da minha província, lá de Botucatu. Então, eu sei que hoje eu sou privilegiada. Eu vou terminar o programa de hoje. Toda vez que eu recebo aqui um padre, né? É a primeira vez que eu recebo um bispo. Então, isso olha que responsabilidade. Então, eu posso pedir a bênção dos dois para poder deixar abençoado a minha produtora, o nosso trabalho, né? Todo o trabalho que vocês estão realizando no Brasil, começando aqui por Vitória. Agradeço de coração. Nossa, é uma alegria enorme recebê-los aqui. Você que está aí, por favor, se prepare
prepare para receber essa bênção. Eu não sei como é que seria Certo, um tá bispo bem. e um padre Tá para bom. receber a bênção. Tá bom. Então, primeiramente, eu e meu nome quero agradecer, viu, por você fazer abertura com esse podcast, né? Não é mesmo? Opa, afinal de contas, para os pais. E nós, Prudente está distante aqui 1.500 quilômetros. Laudino está mais ainda. Para Laudino andou quase 200 para ir a Prudente e depois 1.500 para vir. Eu ir conosco, né? Vai ser 1.700 quilômetros. E você abrir também esse programa. Então, que eu vejo que vai ter um alcance muito grande, com certeza, muitas pessoas que querem conhecer melhor o trabalho, a riqueza, a grandeza do Padre Afonso Pastor, principalmente do ECC. Então, parabenizar pela iniciativa, por esse trabalho, que Deus continue concedendo você bênção, graça, sabedoria, para que continue espalhando esse bem, né, pelo Brasil, não é mesmo? Trabalho pela santificação da família, das pessoas, principalmente dos casais. Então, eu estou indo com o Padre Aldinho, vou estender a mão sobre você, na pessoa, querendo pedir a bênção para todos que estão com esse programa, todos aqueles que assistem, que Deus conceda copiosa bênção e graça. Como o Padre Afonso é conhecido como apóstolo da família, ao abençoar você, nós queremos pedir a bênção para todas as famílias, para que cada família, a exemplo de Nazaré, seja um tempo de graça, seja um verdadeiro tempo de vida, seja um templo do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continue em paz na companhia do Senhor. Amém. Até o próximo episódio.